Olá, famílias da Ecoescola, bem-vindos ao 7º episódio do podcast Ecoar Parentalidade. Eu sou a Aline, mãe de 3 crianças, estou aqui hoje com a Marina, mãe da Maitê, e com a Cássia, mãe da Natália. Hoje a gente vai trazer um tema que eu acho que tem deixado muitas famílias angustiadas atualmente. Então o tema é socorro. O meu filho se frustra muito fácil. Ele se sente incapaz, diz que não consegue fazer e desiste muito fácil quando alguma coisa é muito desafiadora ou nova. A gente tem ouvido bastante isso, né? Sim. Percebido bastante, e eu acredito que essa é uma percepção, é um desafio, uma dificuldade, não das mães, né? Mas em geral, muito por conta desse tempo que nós estamos vivendo. Sim, com certeza. Eu acho que entra um pouco assim na questão da maternidade também, porque a gente não quer ver um filho frustrado, né? A gente tem essa sensação de que o filho precisa estar sempre realizado, feliz, contente. E aí quando a gente vê ali chorando, frustrado, a gente não quer que passe por isso. Esse é o sentimento primeiro ali da mãe. Que você tem que ver a frustração como uma oportunidade de aprendizagem, entendeu? E não querer que ele faça tudo certo. Você tem que levá-lo a se sentir capaz, entendeu? Quando ele está frustrado, desenvolver essa capacidade nele. Você tem que falar ainda assim para ele, tem que falar assim, você ainda não está fazendo isso. Eu acho que usar a palavra ainda é o segredo, porque ela mostra que você pode, né? Não é que você não consegue, mas que você pode desenvolver. E aí me lembra da Carol Dweck, né? Que eu acho, não sei se é essa a pronúncia, que fala do mindset de crescimento, mas ela fala em algum momento lá do livro dela que a resiliência é um músculo que a gente precisa desenvolver. Então, da mesma forma que você tem que ir à academia todos os dias para manter o músculo forte, a questão da resiliência é todos os dias treinar. Sim. Que a resiliência é o contrário da frustração, não é? Sim. E a gente fala muito no cotidiano da nossa escola, especificamente, né, a questão do erro como aprendizado. Então, a gente vem de uma cultura onde o erro é visto como algo, falhei, não consigo, não vou conseguir nunca. E aqui não, aqui a gente tem ensinado às crianças que o erro ensina. Né? Tem estudos de matemática, inclusive, que mostram isso, que com o erro a gente aprende muito mais do que acertando direto, porque a gente consegue rever, repensar, replanejar. E o que a gente faz para chegar onde precisa? Isso é um aprendizado muito importante na vida da criança. Eu percebo também que tem momentos, as fases de desenvolvimento das crianças, porque quando eles são bebezinhos a gente marca muito bonitinho, é uma fase, é um salto, a gente consegue perceber. Semana passada não estava sentando, agora senta, semana passada não estava andando, agora anda. Mas aí eles vão crescendo, eles já falam, eles já andam, mas eles continuam em desenvolvimento, né? Sim. E eu percebo muito nítido no período do ano. Então, aquela turma começou, eles estão na pré-alfabetização. Então, até então, antes, eles brincavam, eles tinham, né, os jogos de raciocínio, de construção, então eles já tinham que usar linguagem, construção, já usava a linguagem matemática, a linguagem, o letramento estava presente ali. Mas aí, quando chega na pré-escola, é aquele momento que eles começam a usar um método, né? Então, isso exige demais do cérebro, é algo novo, eles precisam conseguir juntar várias informações para aprender a ler, por exemplo, e escrever. Então isso é desafiador. E aí tudo que é desafiador, que é novo, é igual ao bebê, quando vai aprender alguma coisa nova. Eles regridem, eles choram mais, eles querem mais ficar perto da mãe, ficam mais apegados, aí eles ganham confiança e vão. A gente esquece disso depois quando eles estão um pouco maiores. E aí é onde as mães e os pais ficam muito preocupados. E a gente vê, começa o ano, tá tudo desorganizado, todo mundo ansioso, aquela expectativa. E isso muitas vezes vai refletir em casa, não como um pedido de ajuda, nem como verbalização. Eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou inseguro. Mas com um mau comportamento, né, que a gente fala um mau comportamento, que é aquela desobediência, que é o fugir, ou escapar, ou chorar mesmo e brigar, ficar nervoso, né? Então a gente fala assim, nossa, mas o meu filho não fazia mais birra, porque não tem mais 2 anos, estava indo tão bem.
e agora está tendo uns comportamentos estranhos. E tudo isso a gente consegue ver muito relacionado a um medo do novo, a uma insegurança, aquele sentimento, será que eu sou capaz? Não é, Marina? Sim, e a gente conseguir conversar e nomear, igual já foi dito, né, e ensiná-los, olha. Então, é uma fase mesmo onde a gente precisa manter esse diálogo e entender que nem sempre eles vão conseguir nomear aquilo que eles estão sentindo. Mas o diálogo, o acolhimento é fundamental nessa fase. Entender que, olha, eu estou vendo que você está nervoso, não entender como algo que, tem algo muito errado. É uma fase, vai passar. Mas a gente precisa entender em qual parte do desenvolvimento nós estamos. Então, Marina, eu lembro muito do que os dinamarqueses falam, né? Tanto no livro das crianças dinamarquesas, o workshop que eu fiz lá com elas, vendo na escola. O adulto, ele precisa levar a criança a pensar, né? Construir uma linguagem encorajadora e ir recontando a narrativa do que aconteceu. Então, o que eu percebo, né? Você falou, a gente como mãe não quer ver o filho sofrer. E a gente fica toda preocupada. Então, meu filho está frustrado. Meu filho fala que ele não consegue, que ele não é capaz, ele chora. Como que vai ficar a autoestima dessa criança? Eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, assim, muita insegurança da nossa parte, enquanto mães também. E os dinamarqueses, eles falam assim, bom, a criança está te contando alguma coisa que aconteceu no dia, que ela ficou chateada, que ela ficou frustrada, que ela não conseguiu, que ela perdeu numa brincadeira, que ela não está se sentindo boa num esporte, num jogo. Então a gente faz as perguntas curiosas para entrar no mundo dessa criança, né? Que você faz muito bem isso daí com as crianças. Eu acho que assim, nós temos que usar uma linguagem que encoraje a criança. Focando no processo, no que ela está conseguindo fazer e não no resultado, porque ela só vai chegar no resultado que ela está querendo através de passos, né? Que seria o processo que a gente fala. Então, assim, está mostrando isso para ela, olha, você já conseguiu isso, você já está fazendo até aqui, né? Às vezes a criança, mas eu não consigo jogar futebol. Olha, mas você já está conseguindo correr, você viu como você já... mostrando tudo que ele já consegue. Só lembrei de um gancho aqui, Marina. Essa narrativa do encorajamento que eles usam lá, os dinamarqueses, eu acho ela fantástica, né? Porque tanto você reconta para a criança, olha, você lembra, eu fiz isso essa semana com as crianças, eu falei, vocês lembram que quando vocês chegaram aqui, vocês usavam fralda, vocês tomavam mamadeira, tinha quem dormia com paninho, agora vocês nem dormem mais porque vocês estão grandes. Você lembra quando você chegou aqui que você não conseguia fazer tal coisa e agora você... E aí eles começam a contar tudo que eles fazem, sabe? E aí você percebe que eles ficam se sentindo super importantes, que eles ficam se sentindo assim grandes, capazes. Então essa narrativa, tanto para elevar a autoestima da criança, reforçar a autoconfiança, como também eles usam bastante lá quando as crianças brigam ou quando elas entram num conflito e aí elas se frustram dizendo, fulana não quer ser mais meu amigo, eu não gosto mais da fulana porque ela fez isso. Então eles ouvem, ao invés de dizer, nossa, não já se viu a criança, né, falar assim com você, com meu filho, não pode, foi muito desrespeitoso, porque daí a gente cria julgamento, juízo de valor, na tentativa de proteger a criança. E aí eles falam assim, é mesmo? Me conta mais, o que aconteceu? Aí a criança, porque eu estava com um brinquedo, tirou da minha mão, porque não me respeita, porque não gosta, porque falou não sei o que de mim. E aí eles falam assim, e como você se sentiu? Não, porque eu fiquei muito brava, eu fiquei muito triste. E aí os adultos falam, nossa, eu imagino que você deve ter ficado triste, ficado chateado e frustrado. Mas ontem mesmo eu vi vocês brincando juntos e você estava se divertindo muito. Então, acho que quando vocês brincam de bola, por exemplo,
é muito gostoso, né? Vocês conseguem respeitar a vez do outro, vocês conseguem chegar num acordo. E aí a criança começa a pensar, realmente, ontem jogando bola, essa criança foi legal comigo, ela me respeitou, ela me ofereceu a vez. E às vezes até a criança fala, não, é mesmo, porque ele foi legal comigo, né? Trouxe uma figurinha. Então, esse poder da gente ajudar a criança a recriar uma narrativa que seja positiva e encorajadora, Essencial. não é? Muito, porque a gente não vitimiza, né? A gente Não dá vitimiza, o poder da justamente. criança de ver o positivo. E uma coisa que eu acho muito importante, inclusive na parte acadêmica também, é que ninguém precisa ser bom em tudo. Né? Não. A gente tinha essa visão de que tinha que ser bom em tudo, e às vezes como pai, como mãe, a gente acaba transmitindo isso para as crianças. Hoje na educação a gente fala de diferentes mentalidades, cada criança tem uma habilidade diferente que é mais desenvolvida, tem as suas dificuldades e tá tudo bem. O que a gente precisa é potencializar mesmo aquilo que a criança vai bem, o que ela fez de bacana, potencializar o positivo mesmo. Sim. Focar o olhar, né? Ensinar na modelagem, ajudar a criança também a desenvolver essa modelagem, de focar no que é positivo, de focar naquilo que é bom, tanto para ela quanto para os outros, porque você fortalecendo essa questão da criança aprender a lidar com a frustração, com o erro, né? De não se cobrar, de ser bom, de ser perfeito o tempo inteiro, ela consegue ter empatia com o outro. Agora, se ela cobra dela mesma, ela sempre tem que ser perfeita, ela sempre tem que agradar, ela sempre tem que ser boazinha, ela não pode errar. E aí, quando o outro faz, nossa, o outro está muito errado. Então, a gente como mãe, como pai, a gente também tem que tomar cuidado, porque na tentativa de proteger o nosso filho da frustração, a gente acaba ensinando a criança a apontar o dedo para o outro. Sim. E não ter resiliência, né, Aline? Isso mina a própria confiança, porque a criança pensa assim, bom, se o outro fez, né, e o outro está errado, o outro não foi respeitoso, o outro não foi legal, o outro isso, aquilo, quando eu fizer também, o que eu sou? O que acontece comigo? Então, a gente vai criando um campo minado para as crianças. E o adulto tem que prestar atenção também no modelo, na modelagem, no modelo como ele lida com a frustração. Porque a criança, é com isso que você vai estar ensinando a criança, certo? Isso que você tocou das crianças quando brigam e você falar... Mas eu vi você brincando ontem. É uma coisa que a gente usa muito na escola. Porque na escola eles estão ali no conflito, ali na hora com a gente. Aí você fala, mas vocês não são tão amigos? Vocês não brincam? De que outra forma a gente podia estar resolvendo isso? Esses dias aconteceu isso com 2 crianças e eu falei para eles que no outro dia a gente ia voltar a conversar para ver se eles tinham... Era assim, tipo uma tarefa de casa. Pensar em alguma forma da gente resolver esse conflito entre eles. No outro dia eu cheguei, eles, olha, a gente resolveu. Eles já estavam brincando e eles tinham resolvido. Então, assim, eles eram realmente amigos e eles pensaram, né, no lado positivo, como vocês falaram. Isso é fundamental. Pessoal, então é isso. Nesse episódio, a dica mais importante que a gente queria compartilhar com vocês é: atentem se a linguagem que você está usando e as narrativas que você está ajudando a criança a construir sobre ela e sobre os outros são positivas, são encorajadoras e focam no processo, não somente no resultado. Esperamos vocês no próximo episódio do Ecoar Parentalidade.